Irmãos, é interessante que a irmã pediu um hino muito pertinente sobre aquilo que nós vamos conversar hoje. Porque o desejo do nosso coração é compartilhar com os irmãos sobre a centralidade de Cristo. A vida contra o pragmatismo religioso. E nós vamos tocar muitos assuntos referente à soberania de Jesus Cristo. E esse hino que nós acabamos de cantar, ele é inspirado no livro de Hebreus, principalmente nos primeiros versículos de Hebreus, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Diz, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Diz, ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, como herdou um nome muito mais excelente do que o deles. E todo o livro de Hebreus vem falar dessa superioridade de Jesus Cristo, da centralidade de Cristo no propósito de Deus em todo o universo. Então, por isso que eu digo que é um hino muito pertinente aquilo que nós vamos compartilhar. Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas no livro de Efésios. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos num tempo de muita confusão, de muitas vozes no mundo, de muitas doutrinas estranhas, de muitos métodos, de diferentes formas de crescimento da igreja. E todos esses métodos, eles tentam, de alguma forma, ter uma produtividade no que diz respeito a ganhar pessoas. E para isso, eles têm usado algo que vem do começo do século XX, chamado pragmatismo. O pragmatismo é a tentativa de responder à pergunta: o que é o certo? E esse filósofo do começo do século XX, William James, ele respondeu dizendo: o certo é o que funciona. O certo é o que resolve. O certo é o que na prática dá resultado. Então ele desenvolveu essa filosofia do pragmatismo. Pragmatismo vem da palavra pragma, no grego, que significa fazer, experimentar, aplicar. E tenta responder essa pergunta: o que é certo? O que é certo ser feito? Aquilo que funciona. E hoje isso está em moda no nosso mundo. Amém? Principalmente no mundo religioso cristão. As pessoas têm esquecido daquilo que é a verdade e têm tentado aplicar aquilo que elas veem que funciona. Mas nem tudo que funciona neste mundo é a verdade. Nós precisamos combater em favor da verdade. Por isso, nesta noite, nós queríamos mostrar que, para Deus, o que importa é Cristo, como centro de tudo. Se nós olharmos, irmãos, o mundo está repleto de 12 passos para ser financeiramente bem-sucedidos, 10 passos para ter uma família feliz, 7 tentativas de criar filhos no caminho do Senhor, 5 passos para obter poder espiritual e tantos livros que procuram nos colocar algum tipo de método para termos resultados. Isso vem tudo do pragmatismo religioso. Maneiras de alcançar o nosso objetivo, maneiras de responder às nossas necessidades, maneiras de responder aquilo que precisamos, os nossos problemas serem resolvidos, como fazer para resolver nossos problemas. O mundo está cheio disso, e o mundo religioso está cheio disso. E nós queremos mostrar que para Deus, desde toda a eternidade, o que importava era o seu Filho. Amém?
E nós queremos mostrar, juntamente com os irmãos, vermos na palavra de Deus que a necessidade das nossas vidas, da centralidade de Cristo. E se Cristo não for o centro das nossas vidas, isso são como remédios que resolvem por algum tempo, mas não por todo o tempo. Amém? Vamos abrir em Efésios capítulo 1. De alguma maneira nós precisamos ver, irmãos, que no propósito eterno de Deus, o seu Filho ocupa o primeiro lugar. E para que as nossas vidas, elas comecem a caminhar em ordem, nós precisamos que Cristo ocupe em nós o primeiro lugar. Senão tudo na nossa vida estará desordenado. Nós precisamos entender isso. Mesmo que nós tentemos de algum modo resolver os nossos problemas com essas dicas humanas, elas não passam de psicologia, elas não passam de pragmatismo, elas não passam de muitas vezes misticismo, tentativas de um Deus, uma entidade divina de resolver nossos problemas e que caia tudo o que precisamos em nós como osmose, sem trabalhar. Essa é a nossa geração, a geração dos nossos dias. A geração do instantâneo. A geração daquilo que compra pronto. Amém? Vida cristã não funciona assim. Vida cristã não tem nada pronto. Tudo precisa ser escavado, tudo que precisa ser plantado, precisa ser regado, precisa ser colhido. Amém? Como era antigamente. Na natureza. Hoje você vai e compra uma batata frita no supermercado, ou compra uma batata pronta. Antes você precisava plantar a batata, regar a batata, arar a terra, precisava colher, amém? Precisava lavar, precisava descascar. Aí então, consumir. E isso tem infestado a igreja, irmãos. E nós vamos falar sobre isso hoje sem querer ofender qualquer pessoa que seja. Amém? Nosso intuito não é apontar o dedo para qualquer irmão ou irmã que pense diferente de nós. É mostrar que isso tem substituído a Cristo. E se tem substituído a Cristo, não deveria ser feito. E não pode estar no meio da igreja. Porque o Senhor é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, para Ele ter a primazia, porque Ele já existia antes de tudo. Então Ele precisa ser o centro, porque para Deus, Ele é o centro. O próprio Deus, quando Jesus estava na terra, apontou para Ele e disse: "Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Depois, no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que o Senhor Deus falou para Pedro e os que estavam com ele: "Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi." Por isso que o autor de Hebreus começa dizendo assim, que havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho é a voz de Deus. O Filho é a mensagem de Deus. O Filho é a coisa mais importante do coração do Pai. E era para ser a coisa mais importante do coração da igreja. Mas hoje, os irmãos e irmãs têm buscado métodos para aumentar os seus números. Modelos de resolver problemas no casamento. Modelos de resolver problemas na criação de filhos. Modelos para distrair o povo e fazer com que o evangelho seja mais palatável. E como dizia um irmão do passado chamado A.W. Tozer, os nossos púlpitos têm muitos palhaços e poucos profetas. Porque é para isso que serve o palhaço, para entreter o povo. Mas o profeta é aquele que fala aquilo que a Bíblia diz, a voz de Deus. E quando nós entendermos que qualquer mistura que mexa com aquilo que é central do Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo,
quando nós entendermos que qualquer tipo de coisa que é acrescentada a Cristo ou misturada a Ele, para deixar algo mais macio para ser aceito, se torna uma perversão do Evangelho. Paulo diz isso lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6 em diante. Ele diz: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Deus para outro Evangelho. E ele diz: o qual não é outro, senão alguns que tentam perverter o Evangelho de Cristo. E Paulo fala tão seriamente sobre isso, irmãos, que ele diz que ainda que um anjo viesse do céu e pregasse um Evangelho que não fosse aquele que nós encontramos na Escritura, que esse anjo vindo do céu fosse maldito. E ele diz: ainda que nós, se depois de um tempo chegarmos até vocês e pregarmos outro Evangelho, que nós também sejamos malditos. Porque o Evangelho é puro, o Evangelho não tem mistura, e o Evangelho de Deus, como diz o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, é o Filho de Deus. Amém? Diz assim Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, e diz: com respeito ao seu Filho. O Evangelho de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. A mensagem de Deus é o seu Filho. A boa nova de Deus é o seu Filho. Talvez nós não saibamos, mas Deus tinha um segredo no seu coração desde toda a eternidade. E esse segredo que estava no coração de Deus, ele não foi revelado durante o tempo de todo o Antigo Testamento. Assim diz Paulo em Romanos 16, 25. Ele diz que o mistério que esteve oculto desde os séculos e as gerações, agora nos foi revelado. E nós precisamos entender aquilo que é a mensagem de Deus, aquilo que estava guardado no coração de Deus, para que isso seja importante para nós, a Igreja de Deus. E que não substituamos Cristo por nada. Cristo precisa ser o centro. Cristo precisa ser tudo. Amém? Efésios 1, capítulo 1, versículo 9, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Essa palavra desvendando é o que literalmente significa para nós tirando o véu daquilo que era a vontade, descobrindo esse mistério oculto que estava no coração de Deus desde toda a eternidade, segundo o seu bom prazer, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. De fazer, verso 10, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando nós começamos o verso 10 aqui, irmãos, que diz assim, de fazer convergir nele, tem uma palavra grega aqui que é bem interessante, bem grande também. Na sua tradução vai estar congregar em Cristo, convergir em Cristo, convergir nele. A palavra é anakephalosastai. Ana é um prefixo que significa de novo, novamente, entre duas partes. Kephalou significa cabeça. E sastai é o infinitivo do verbo. Significa que Deus vai voltar a fazer com que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. Esse é o objetivo de Deus. Amém? Este é o propósito eterno de Deus. Que Cristo seja aquele pelo qual e no qual todas as coisas do universo orbitam em volta dele. Ele sendo o cabeça de tudo. Deus vai fazer com que todas as coisas se reúnam em torno de Cristo. Esse é o significado dessa palavra.
que está começando a acontecer conosco na igreja, amém? A igreja é aquela na qual Cristo é o centro de tudo. Mas será que é isso que nós vemos nos nossos dias, irmãos? Que Cristo é o centro de tudo? Que as reuniões orbitam em torno de Cristo? Será que é isso que nós vemos nas nossas vidas? Será que as nossas vidas são para Cristo? Será que Cristo é o centro das nossas vidas? Esse é o propósito eterno de Deus. Muitas pessoas dizem que o propósito eterno de Deus é que Deus tem uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho. Mas essa não é, em primeira instância, aquilo que é o propósito de Deus. Essa é a outra cara da moeda. O propósito de Deus é o seu Filho. Tudo se resume no seu Filho. Essa palavra também é usada em 13:9 de Romanos. Essa palavra ana, que falou sastai, é usada quando diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, e diz assim, tudo nesta palavra se resume. E essa palavra se resume é a mesma que está aqui. Dizendo que todos os mandamentos se resumem em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso o significado dessa palavra significa realmente isso. Resumir todas as coisas nele. Fazer convergir todas as coisas nele. As do céu e as da terra. Tudo convergir em Cristo. Cristo ser o centro de todas as coisas. Esse é o propósito eterno de Deus. Não é simples, irmãos? Qual é a resposta de Deus para tudo? Qual é a resposta de Deus para tudo? Cristo. Qual é o motivo de tudo? Cristo. Você sabia que o motivo de você existir é Cristo? Você sabia que o motivo de existir família é Cristo? Você sabia que o motivo de existir cada criatura que existe, cada árvore, cada estrela, cada planeta, cada universo, cada galáxia é Cristo? O motivo de tudo existir era o Filho de Deus, que estava no coração de Deus. Então nós precisamos ver que se isso está acontecendo na igreja, porque isso vai contra qualquer forma humana, qualquer método humano. Amém? Os homens têm tomado a palavra de Deus, têm tomado os conselhos que dizem respeito à palavra de Deus para casamento, criação de filhos, servos e senhores, e têm deixado de lado manifestar a vida de Deus, a realidade que recebemos em Cristo. Agora nós temos a Cristo em nós, e Cristo deve ser o centro da nossa existência. E devemos manifestar Cristo ao mundo. Isso é muito diferente de métodos humanos, irmãos. É isso que anunciamos. Amém? Os missionários anunciam a Cristo. Hoje, o evangelismo é para agregar filiados, como se nós fôssemos um clube. Mas nós não somos um clube. E pode ser que se nós usarmos esses métodos de persuasão como uma estrutura muito linda, com luzes, como se fosse uma boate, ou começássemos a falar gírias para os jovens, para ganhar os jovens, não é? Ou começássemos a fazer cursos para os casados, então os casados que estão se matando no casamento, vêm participar do nosso curso e resolve seus problemas. Nós dizemos, viu? Cristo resolveu os problemas deles. Não foi Cristo que resolveu os problemas deles. Pode ter sido um método psicológico de não diga isso para ela, não fale isso para ele, não fale isso para o seu filho. Mas isso não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com manifestar a vida de Deus da esposa para o marido, do marido para a esposa. São métodos psicológicos, humanos. Aí, quando conversamos com esses irmãos, eles dizem, mas não funciona. Se funciona, então é o certo. Por isso a igreja está entupida de pragmatismo religioso. Porque se funciona, não importa. Não importa que o princípio esteja errado.
Não importa que está tirando Cristo do centro. Importa que as pessoas se socializem bem umas com as outras. E tem se enchido os lugares de pessoas que não conhecem a Cristo. De nunca foram transformadas por Cristo. Que não têm a vida de Deus. Mas aderiram como se a um clube. Sabe quando você é membro de um clube? E você gosta de ir naquele clube, você se socializa com as pessoas daquele clube. Muitas chamadas igrejas são assim, como clubes. Não tem se pregado a Cristo. Os seus obreiros têm se tornado mais palhaços do que profetas. Eles fazem entretenimento para o povo. Há dias atrás, ali até uma quarta que dizia assim, a palhaçada na igreja. Sobre determinado ministro que gostava mais de contar piada do que falar da palavra de Deus. E não resulta em nada, irmãos. Distrai o povo vazio, que volta para casa vazio, que volta para casa sem transformação, porque o que nos transforma é ter Cristo como centro das nossas vidas. É estar avançando em Cristo. É conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, ter comunhão com aquilo que é dele, dos seus sofrimentos, conformando-nos com ele na sua morte, para um dia alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Esse é o nosso alvo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. Cristo é o centro do propósito de Deus. E Cristo vai contra toda essa confusão. E se houver a pregação do Evangelho, essa confusão vai ter que ir embora. Amém? Então nós podemos reunir os casais para falar muitas coisas. Para até fazer festival de pipoca, de sorvete. Parece bonito. Mas o que resolve é a pregação de Cristo. O que resolve é a expressão da vida de Cristo. Amém? Senão não tem resultado nenhum. Então vamos olhar Cristo na criação. Que o nome do Senhor seja entronizado. Amém. Colossenses, capítulo 1. Nós sabemos que o livro de Colossenses é um livro que fala das glórias do Senhor Jesus. E como nós necessitamos, irmãos, olhar para Ele. O salmista diz assim, olharam para Ele e foram iluminados. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus Cristo. Porque se nós entendemos que Deus fez tudo para Ele, nós vamos entender que nós agradamos o coração de Deus quando Ele está diante dos nossos olhos. E só Ele, ninguém mais. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nos diz assim, que Deus nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso foi o que aconteceu com os cristãos. Amém? Eles estavam sob o domínio do diabo. E Cristo foi até aquele mercado de escravos e Ele mesmo, como o libertador e o preço a ser pago, nos resgatou desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a libertação. E Efésios diz, talvez algumas traduções aqui digam pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E agora vai começar a falar sobre esse libertador, quem ele é. Diz assim o texto no capítulo 1, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. Amém? Quando nós lemos o Evangelho de João, João diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Então, irmãos, quando Cristo veio a este mundo, Ele veio revelar a Deus os homens. Ele veio para que os homens conhecessem a Deus, porque Jesus Cristo é a imagem expressa de Deus.
No capítulo 14 de João, no Evangelho de João, Filipe disse assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele respondeu para Filipe assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Não há outro caminho para que os homens vejam a Deus. Esse Deus, Criador de todas as coisas, se revelou na pessoa do seu Filho. Amém? Quando esse Filho se encarnou na plenitude dos tempos, como fala Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho para revelar Deus aos homens. Por isso a Bíblia diz que ele seria Emanuel, Deus conosco. Então Deus pisou nessa terra, irmãos, com pés humanos. Amém? Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. A imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. E a ideia de primogênito aqui é aquele que tem a preeminência. Porque pensamos que às vezes o primogênito significa o primeiro filho somente. Mas esse texto não está falando disso. Amém? Está falando que ele é aquele que tem a preeminência. Ele é o primeiro. E por que ele é o primeiro? Pois nele foram criadas todas as coisas. Amém? Ele é o agente da criação de Deus. Foi nele que Deus criou todo o universo. O macrocosmo, o microcosmo, foi nele que Deus criou a tudo. Quando você lê lá em Gênesis 1:1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, você poderia traduzir até de alguma maneira assim, porque a palavra é Bereshit lá, no princípio. B é um prefixo no hebraico, significa no. E Reshit, princípio, vem de uma raiz chamada Rosh, que significa cabeça. E pode significar, no cabeça, criou Deus os céus e a terra. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas não só as coisas visíveis. Diz o texto que foram criadas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui você tem aquela mesma mensagem que nós cantamos no hino 11:36 de Romanos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nele foram criadas. Amém? Ele é o mecanismo de criação, o meio pelo qual Deus criou, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. E ele é o objetivo de toda a criação. Para ele foram criadas todas as coisas. Então, na criação, nosso Senhor Jesus tem o centro de tudo. Você sabia disso, irmão? Que Jesus é o centro de tudo que foi criado? Que Jesus é o agente pelo qual tudo foi criado? Você sabia que os homens estão procurando isso até hoje? Quem deu o start em tudo? Como é que funciona isso? E a Bíblia responde para mim e para você que foi Cristo. Ele é o centro da criação de Deus. Ele é o meio pelo qual Deus criou. É só você ler Provérbios capítulo 8, que diz que a sabedoria já existia antes de tudo e era com Deus. Amém? E era o arquiteto de Deus antes das suas obras mais antigas. É a mesma coisa que diz João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez.
Então, se Ele é, irmãos, a causa, o meio, o motivo e o objetivo de toda a criação, isso não deve ser diferente para nós. Amém? Ele precisa ocupar o centro das nossas vidas. Porque até mesmo naquilo que Deus fez, e quando eu falo a criação, talvez possamos ir tomar esses documentários que mostram um pouco do universo para nós e da grandeza deles. E ver que Cristo é o objetivo pelo qual tudo isso foi feito. Ele é o meio de Deus criar todas as coisas. E para Ele foram feitas essas coisas. E diz o texto, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sabe por quê, irmãos? Porque o que esse texto está nos dizendo? Que Cristo é o centro de tudo. Cristo é tudo. E Cristo que mantém tudo junto. Nós sabemos que todos os materiais são compostos por milhares e milhares de átomos que por algum motivo permanecem unidos. Não é assim? Tanto no nosso corpo como no universo inteiro. E é isso que significa esse versículo. Ele é antes de todas as coisas, nele todas as coisas ficam coesas. Por causa de Cristo, nós não somos desintegrados, nem o mundo é desintegrado, como fala em Hebreus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o homem mais ímpio deste mundo, que está blasfemando contra Deus, permanece vivo por causa de Cristo. Porque Cristo é o centro do propósito de Deus, Cristo é o centro de Deus, Cristo é aquele que mantém tudo junto, e mesmo esse homem recebe graça para respirar, sobre ele cai chuva, como diz Paulo em Atos 17, sobre os justos e os injustos. E diz que chegou o tempo em que Deus proclama a todos que se arrependam e que creiam num varão a quem Ele ressuscitou dentre os mortos e a quem confiou. Amém? Se nós olharmos também para o homem e a criação do homem, nós vamos ver que o prototipo pelo qual o homem foi criado é o Filho de Deus. Quando Ezequiel tem aquela visão no capítulo 1 dele, nos versículos finais, diz que ele viu no trono alguém que era como um resplendor da glória e a figura como um filho do homem, como um semelhante a filho de homem. Antes do Senhor se encarnar, ele já era um modelo pelo qual o homem foi criado. Isso você encontra lá em Romanos capítulo 5, verso 14. Diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então, o centro da criação do homem também é o próprio Filho de Deus. E, aliás, quando nós entendemos um pouco do que a Bíblia diz sobre a Trindade, nós vamos ver que esse façamos é muito importante, amém, irmãos? É um façamos divino e trinitário. A Trindade divina dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem agora é feito para representar a Deus, se satisfazer em Deus e gozá-lo para sempre. Mas nós sabemos de onde o homem caiu, não é verdade? De tão alto que ele caiu. E nós sabemos que Deus proporcionou uma redenção para o homem. Amém? E Cristo é o centro da redenção. Por isso que eu digo que se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que o assunto de Deus é esse. Amém? Que a resposta de Deus é essa. Que a oportunidade de Deus é esse. Amém? Que o propósito de Deus é esse. O Filho de Deus. Então na redenção também nós vamos ver que Cristo é o centro. Diz assim, verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, e agora é outro princípio. Já não é o princípio da criação.
Ele é o princípio da nova criação. Você sabe que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é nova criação. Você sabia que em Cristo há uma nova criação? Você sabia que semelhante aos os 7 dias da primeira criação, há no livro de João descrito como se 7 dias da segunda criação de Deus, que seria a nova criação. E como Adão é o velho homem, em Cristo nós temos o segundo Adão, nós temos o novo homem da nova criação. Amém? E diz assim, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primeiro, o primogênito de entre os mortos. Isso está falando da obra da redenção, irmãos. Amém? Nós sabemos que Romanos 4, 25 diz assim, que Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados. Aí está Cristo como centro da obra de substituição de Deus, tomando o nosso lugar na cruz do pecado e levando sobre si os nossos pecados. Você sabia que Jesus morreu pelos seus pecados? E todos os seus pecados foram postos sobre ele? E aquele que não conheceu o pecado, 5:21 de 2 Coríntios, Deus o fez pecado por nós. Amém? Veja bem como é importante para a redenção o nosso Cristo. Será que o nosso Cristo é suficiente para nós, irmãos? Ou será que você acha que tem algum pecado que Cristo não pode perdoar? A palavra de Deus diz que Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. E os mais piores pecados, os piores pecados que possam existir. Se você tomar o exemplo de Paulo, por exemplo, a Bíblia fala que Paulo era como uma besta selvagem atrás dos irmãos. E fala que muitos irmãos, servos de Deus, ele matou. Muitos ele destruiu. Muitos ele arrastou vivo. Para outros ele deu seu voto quando os matavam a pedradas. E a Bíblia diz que este terrível homem alcançou misericórdia da parte de Deus. Porque os pecados dele foram levados sobre a cruz. Amém? Esse é o Cristo da nossa redenção. Aquele que é poderoso para nos lavar de todos os pecados. Porque nele não havia pecado. E ele foi feito pecado por nós. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Lemos assim. Verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis e irrepreensíveis. Amém, irmãos? Esse é o nosso Jesus Cristo, o centro da redenção de Deus. Esse é o start da nossa vida cristã. Temos os nossos pecados perdoados e recebemos a Cristo como nossa vida. Se você ir um pouquinho para frente nessa epístola, você vai ler isso no capítulo 3, verso 4. Quando Cristo, e Paulo fala sobre Cristo, que é a nossa vida. Sabe o que é vida cristã, irmãos? Vida cristã não é um compêndio de regras de teologia. Vida cristã não é faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não faça isso, não faça isso. Vida cristã é a vida de Cristo.
Vida cristã é a vida de Cristo em você e em mim. Cristo é o centro do nosso crescimento na vida cristã. Por isso que Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que Paulo fala em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo. Então para mim, Paulo, o viver não é ficar obedecendo e tentando ser melhor, não. Para mim, a vida agora é Cristo. Cristo substitui o meu eu. E eu vou avançando nesse conhecimento de Cristo. E à medida que eu vou contemplando a Cristo, eu vou crescendo nisso. Vou manifestando a Cristo entre os homens. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz também que Cristo é o centro de todo o serviço cristão. Isso é muito importante, porque muitos homens têm dito assim, precisamos fazer muitas coisas para Deus, para alcançarmos o reino. O que faremos se não fizermos essas coisas para Deus? Não sei se os irmãos conseguem notar a diferença que tem entre Cristo operando através de nós pelo Espírito e nós tentando fazermos por nós mesmos as coisas de Cristo. Há uma grande diferença, irmãos. Há uma vital diferença. Nós precisamos entender isso quanto antes. Quanto antes um novo convertido entender que aquilo que ele presta de serviço a Deus é manifestar a Cristo a alguém, e não fazer as coisas para Cristo, fazer as coisas para não ser reprovado por Deus, mas realmente ele tem necessidade e desejo de manifestar a Cristo, ministrar a Cristo aos seus irmãos, deixar que Cristo produza algo nos seus irmãos. Quando nós abrimos em Efésios capítulo 4, no verso 7, nos diz assim, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que pela graça de Deus, Cristo foi repartido entre os irmãos. E Cristo já está repartido entre os irmãos. E se alguém manifesta algum serviço na casa de Deus, é o próprio Cristo, pelo Espírito Santo, que está manifestando a sua vida no serviço cristão. E no que se baseia essa afirmação de Paulo? Naquilo que ele continua dizendo. Por isso diz, aquele que subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E nós sabemos que tem muita interpretação para esse texto, irmãos. Mas eu sempre gosto daquilo que o irmão Stephen Kahn diz sobre esse texto. Existem várias interpretações sobre levou o cativo o cativeiro. Mas a mais devocional delas é que ele arrebatou nossos corações para ele. E à medida que ele tem ganhado os nossos corações, nós podemos prestar um serviço diante dele genuíno. Porque nós vemos homens, por exemplo, dizendo assim que vão ser missionários no Afeganistão, vão ser missionários na China. Só que eles não ganharam, eles não tiveram seu coração ganho por Cristo. Eles não tiveram seu coração dilatado por Cristo. E o genuíno serviço a Deus é um serviço que provém de um coração que foi ganho por Deus. E que foi ganho a ponto de Cristo estar crescendo nesse coração, e esse coração vai se alargando e vai, dentro desse coração, cabendo mais coisas, mais pessoas. Amém? Então ele tem um exercício do serviço dele a Deus na sua localidade. E quando Deus ganhou o coração dele a tal ponto que já cabe mais do que uma localidade dentro do coração dele, então ele pode servir outras localidades, porque o coração dele foi alargado.
Então esse negócio de um missionário que não ganhou nem o seu vizinho, irmãos, não me parece ser um serviço genuíno a Cristo. O Senhor Jesus disse que a obra de evangelização dele seria, eles estavam em Jerusalém, ele disse, de Jerusalém até a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso é uma obra expansiva. Começa com o Senhor ganhando o coração daqueles que são seus. Gradativamente o Senhor vai ganhando o coração dos que são seus, e Cristo vai sendo o centro na vida destas pessoas, e então elas podem produzir um serviço genuíno a Deus, manifestando esse dom de Cristo distribuído entre eles. Por isso que diz assim, aquele que subiu, verso 9, é também o mesmo. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra, inferiores da terra? Capítulo 4 de Efésios, verso 9. E diz assim, verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. E agora você vai ver o propósito para que ele subiu acima de todos os céus. O que está escrito aí? Para encher todas as coisas. Segundo muitos irmãos, esses dois textos estão falando da obra de encarnação do Senhor, sua descida do trono de Deus, sua obra redentora na cruz, sua entronização de volta ao trono do Pai e a sua distribuição entre o corpo, que é a igreja. Por isso diz assim, para encher todas as coisas. Amém? Qual é o propósito de Deus na igreja, irmãos? Encher todas as coisas. E nós precisamos comparar isso com esses ministérios individuais que nós vemos hoje. Porque segundo esse texto, o ministério é de Cristo. E segundo Coríntios, capítulo 3, 4, é o ministério do Espírito. Ou nós estamos participando desse ministério, o ministério de Cristo, o ministério do Espírito, e servindo com Cristo sendo o centro, os irmãos genuinamente, ou nós estamos participando do outro ministério que está lá em Coríntios 3, o ministério da morte, que não produz nada. Então realmente há uma necessidade para que haja serviço cristão, que Cristo seja o centro. Amém? Onde está o nosso orgulho aqui, irmãos? Certo irmão do passado dizia assim, quando Cristo fala eu, a glória. Quando nós falamos eu, é a nossa vergonha. Então, se nós tomarmos os pregadores modernos que nós vemos hoje, e nós tomarmos uma folha de papel e rabiscarmos nessa folha todas as vezes que esse irmão ou irmã fala eu, nós vamos notar que Cristo não é o centro desse serviço. Porque alguém que realmente está servindo a Deus genuinamente, ele está saindo de cena. É interessante, por exemplo, que no nosso mundo hoje nós gostamos muito de ouvir testemunhos. O irmão lá vai dar um testemunho poderoso, um testemunho forte. Me parece, irmãos, que o testemunho serve muito bem para meninos, crianças, quando eles não têm nada para falar de Cristo. Então eles precisam dar testemunho. Que fizeram isso, que fizeram aquilo, que oraram, que jejuaram, que curaram. Mas à medida que nós vamos entendendo que Cristo é o centro do nosso serviço, então nós vamos ver que o nosso eu não serve para nada nesse serviço. Que ai de nós se colocarmos a mão no serviço da casa de Deus, porque o Senhor disse que Ele edificaria a sua igreja. Ele falou para Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo irmão também disse assim, que levou 30 e poucos anos para ele tirar o eu do seu vocabulário. Para nós entendermos como esse eu é forte em nós. Amém, irmãos? E como desejamos muitas vezes tomar a glória do serviço a Deus para nós.
Se nós varrermos o chão do local, nós já somos os caras. Eu fiz, eu faço, eu prego, eu sei, eu orei, eu jejuei. Mas aqui o texto está falando que Cristo se manifesta através dos membros do seu corpo, por essa graça que é distribuída aos membros. Então alguém que fala, ele fala as palavras de Cristo. Porque dele mesmo ele não tem nada para falar. E se ele falar dele mesmo, irmãos, é só morte. Amém? Mas se Cristo for o centro da vida desse irmão, dessa irmã, ele vai produzir um serviço genuíno a Deus. E esse serviço vai ter resultado, porque é a vida de Cristo sendo manifesta. Não tem eu. Amém? A palavra de Deus diz também que Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, ele é a autoridade máxima da igreja. Ele é o centro da igreja. Colossenses fala isso no capítulo 2. E cabeça, quando você lê na Bíblia, quando você encontrar Cristo sendo cabeça, pode ter dois significados. Nesse texto de Colossenses 2,19, por exemplo, ele é aquele que alimenta o seu corpo com vida. Ele é da onde desce toda a bênção que a igreja recebe, toda a vida, todo o suprimento. Isso significa que Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Cristo é tudo na igreja. É dele que desce toda a graça. Diz assim o texto, e não retendo a cabeça. E é interessante, irmãos, depois nós vamos voltar nesse texto. Porque está falando exatamente disso. Homens que usam misticismo, homens que ficam calculando coisas na sua mente carnal, ficam inventando coisas e modelos para os irmãos seguirem, mandamentos. E Paulo deixa claro que esses homens estão desligados do cabeça. Ou seja, essas coisas que eles estão fazendo nascem neles mesmos ou nascem em algum espírito maligno, nascem na sua mente carnal, na sua carne, e que eles estão desligados de Cristo. Não desce de Cristo essas coisas. Não desce suprimento através dessas coisas de Cristo. Vem da própria mente carnal deles. Diz, não retendo a cabeça Cristo, da qual todo o corpo, que é a igreja, que não é um lugar, todos os membros recebem, bem suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém? Na igreja, Cristo é o centro. Se você ler o texto do capítulo 3, verso 11, diz assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem escravo, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? A igreja é aquela que Cristo é tudo em todos. Mas não só isso, irmãos. Cristo é o centro do Antigo Testamento. Você sabia disso? Será que nós sabemos que se nós lemos o Antigo Testamento, e lá você não vai encontrar o nome de Jesus, amém? Lá também você não vai encontrar esse segredo que estava no coração de Deus tão declarado. Agora para você sim, fica mais claro. Porque você vai ler o Antigo Testamento à luz daquilo que você sabe de Cristo. Mas se você ler o Antigo Testamento e não encontrar Cristo, você não encontrou nada. Você encontrou história, você encontrou poesia, mas se você não encontrar Cristo, você não encontrou nada. Calvino, quando
ele fez um comentário dos 150 salmos, ele disse que o objetivo dele era encontrar Cristo nesses salmos, nos 150 salmos. E no Salmo 1, que diz, bem-aventurado o homem, ele diz, esse homem é Cristo. Esse homem que não andou segundo o conselho dos ímpios, não se assentou na roda dos escarnecedores, teve o seu prazer na lei do Senhor, nela meditou de dia e de noite. Esse é Cristo. Então, do que o Antigo Testamento fala para nós, irmãos? De Cristo. Então, nós vamos precisar entender que por trás daquela história, Deus estava contando uma realidade. Toda aquela história era a sombra de uma verdade que estava oculta desde os séculos no coração de Deus. E essa verdade era o seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando você vê, por exemplo, a Bíblia dizendo assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, você vai saber que na mente de Deus, Deus está pensando, não é bom que Cristo esteja só. Vou produzir uma igreja para ele, vou edificar uma igreja para ele. E você vai ver que Adão é aquela figura de Cristo e Eva, uma figura da igreja. E fala que Adão foi posto em profundo sono e do seu lado foi tirado algo. E desse algo foi feito Eva. E lá na cruz do Calvário você vê que do lado de Cristo foi tirado algo, pelo qual nasceu a igreja. E você vai vendo isso no Antigo Testamento, que Cristo é o centro do Antigo Testamento. Cristo está na tipologia do tabernáculo, na tipologia dos sacrifícios, na tipologia dos sacerdotes. Cristo está no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus fala que da semente da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Amém? Cristo está em todo o Antigo Testamento, no chamado de Moisés, nas aparições chamadas pela teologia de teofanias ou aparições de Deus no Antigo Testamento. E quando nós lemos Miqueias capítulo 5, a Bíblia diz assim, e tu, Belém Efratá, verso 2, de modo nenhum é a menor entre as terras de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa é a encarnação do verbo. Mas diz assim desse verbo, cujas saídas são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Então o homem que comeu com Abraão, em Gênesis, o homem que brigou com Jacó, que apareceu a Gideão, quem era esse homem? Cristo é o centro do Antigo Testamento. Seja em tipologia, seja em aparição, seja em profecia. Amém, irmãos? Os profetas falavam dele. Não é isso que nós lemos em Romanos, que citamos aqui? O qual foi por Deus, fala assim, voltando lá, o Evangelho de Deus, que foi escrito já nos profetas, testemunhado pelos profetas, e fala em 2 de Pedro 1, que o Espírito de Cristo estava na boca dos profetas, e eles indagavam e inquiriam sobre o tempo e a pessoa que apareceria. Está na boca de Daniel, está na boca de Jeremias, está na boca de Ezequiel, está na boca de Isaías. Amém, irmãos? Cristo é o centro do Antigo Testamento. E do Novo Testamento também, amém? Por exemplo, no livro de Atos, nós vamos ver que Cristo está operando pelo seu Espírito através da igreja. Então, nós falamos assim, Atos dos Apóstolos. Muitos irmãos dizem que são atos de Jesus Cristo através do seu Espírito pela igreja. E esse seria o título certo do livro de Atos. Amém? E Cristo é o centro da história, irmãos. Nós acabamos de ler em Efésios 1:10 que tudo na plenitude dos tempos. Significa que os homens estão trabalhando naquilo que nós chamamos de
Cronos, o tempo do nosso relógio, com 24 horas por dia, 30 dias por semana. Mas esse texto de Efésios 1:10 diz que Deus também tem um tempo. E o tempo de Deus é comparado a uma mulher que coloca o seu arroz no fogo. Tem o tempo do relógio e tem o tempo que o arroz fica pronto. É um tempo determinado com um propósito específico. E fala que na plenitude desse tempo, Deus vai convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, toda a história, irmãos, vai culminar em Cristo. Todos os homens vão culminar em Cristo. Não significa que todos serão salvos, mas significa que todos vão de se dobrar diante do Filho do Homem, que virá sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele é aquele que é uma pedra não cortada por mãos humanas, que despedaça aquela estátua que está lá no livro de Daniel e a reduz a pó. E todos os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Isso nossos olhos verão. Amém? Cristo sendo o centro de toda a história humana. Todos nós vamos ver isso. Todos nós vamos ver o plano de Deus e seu propósito se cumprir. A pergunta é, irmão, se Cristo é tudo isso para Deus, será que nós precisamos de algum método humano? Ou Cristo nos basta? Será que Cristo basta para resolver as coisas do nosso casamento, quando nós entendemos o papel do marido, da mulher, e como cada um manifesta Cristo no casamento? Como os pais devem manifestar Cristo na criação dos seus filhos? Ou nós vamos precisar de cursinhos, de 12 passos de como criar nossos filhos? De ter um casamento feliz, de ser bem-sucedido na vida. O pragmatismo abre a porta para a teologia da prosperidade. E Cristo é o antídoto. Amém, irmãos? Cristo é o antídoto para tudo isso. Cristo nos liberta de tudo isso. Amém? Se os irmãos me derem mais alguns minutinhos somente, agora nós vamos citar por nome algumas coisas que não dizem respeito a Cristo. Amém? Que só são métodos humanos. Amém? Gostaria de ler, antes de citar, a definição de um irmão sobre o pragmatismo e como as igrejas têm usado isso hoje. Pragmatismo, ele diz. O fim justifica os meios? Mais do que nunca a resposta dos evangélicos tem sido sim. As igrejas, em seu zelo para atrair incrédulos, estão incorporando virtualmente todo tipo de entretenimento. A igreja primitiva reunia-se para adorar, orar, ter comunhão e ser edificada. E separava-se para evangelizar os incrédulos. Muitos hoje creem que, em lugar disso, as reuniões da igreja deveriam entreter os incrédulos, de forma a gerar uma experiência que torne Cristo mais apetecível para eles. Cada vez mais as igrejas estão trocando a pregação da palavra por dramatizações, shows variados e coisas semelhantes. Algumas igrejas têm relegado o estudo da palavra aos cultos do meio da semana. Outras o abandonaram por completo. Aqueles que possuem acesso ao referido conhecimento secreto nos dirão que a pregação bíblica por si não tem como ser relevante. Afirmam que a igreja precisa adotar novos métodos e programas inovadores a fim de agarrar as pessoas no nível em que elas se encontram.
Esse tipo de pragmatismo vem rapidamente substituindo o sobrenaturalismo em muitas igrejas. Trata-se de uma tentativa de alcançar objetivos espirituais através de metodologia humana e não por meio do poder sobrenatural do Espírito Santo. O critério primário desse pragmatismo é o sucesso exterior. Tal pragmatismo emprega qualquer método que atraia uma multidão e estimule a reação desejada. As pressuposições de tal pragmatismo são de que a igreja pode atingir alvos espirituais através de meios carnais e que o poder da palavra de Deus por si só não é suficiente para acabar com a cegueira e dureza do coração do pecador. Ao afirmar isso, não creio que esteja indo longe demais. A onda de pragmatismo que assola a igreja em nossos dias parece estar fundamentada na concepção de técnicas artificiais e estratégias humanas que são cruciais para a missão da igreja hoje, segundo eles. Muitos parecem crer que, se nossa programação tiver bastante atrativos e nossa pregação for suficiente persuasiva, então conseguiremos capturar as pessoas para Cristo e para a igreja. Por isso torcem a sua filosofia a respeito do ministério para encaixar as técnicas que mais parecem satisfazer os incrédulos. Isso é uma verdade, irmãos. É isso que nós estamos vendo. E qual é o antídoto para isso? Cristo ser o centro de tudo. Amém? Esses métodos, eles tentam melhorar o homem, tentam organizar as coisas. Pensemos, por exemplo, nos métodos de crescimento, ou as maneiras de encher igrejas. Muitos dizem assim, precisamos ser relevantes ao mundo. Não é assim? E muitas igrejas, entre aspas, têm se tornado boates, cheia de luzes e linguagens mundanas. Gostaria de que alguém me provasse que o Evangelho precisa desses artifícios humanos. A palavra de Deus diz que Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos perseverar em Cristo, não nos tornarmos palhaços, mas sermos profetas da verdade. Pregar o Evangelho. Amém? Não adulterar a mensagem. Pregar o homem pecador. Pregar que ele é necessitado de Cristo e sem Cristo ele vai para o inferno. Que Cristo não é a cereja do bolo dele. Como se ele fosse um bonzinho e só falta Cristo na vida dele. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, todos pecaram e carentes, destituídos, carecem da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Essa é a pregação do Evangelho, que confronta o pecador. A Bíblia diz que o Espírito viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Viria para revelar Cristo a ele. Irmãos, quando Cristo não é o centro, sabe o que nós precisamos? Ao invés de tomar nossa cruz e sermos supridos diante dos sofrimentos que a igreja padecerá nesse mundo, nós magoamos as nossas almas. E sabe do que nós precisamos quando Cristo não é o centro? Nós precisamos que alguém cure a nossa alma. E esse é um dos muitos cursos que nós temos por aí. Na palavra de Deus você vê que a Bíblia diz que a sua alma será salva pela palavra de Deus. Amém? Tiago capítulo 1. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E pela cruz que você toma, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O Senhor disse, toma a tua cruz e segue-me. E no outro texto ele diz, aquele que quiser ganhar a si mesmo, ganhar a sua alma.
curar a sua alma. A Bíblia diz que você vai ser salvo na sua alma. Que o Senhor começou uma boa obra em você, que começou no seu espírito, e agora Ele vai conformar a sua alma ao caráter do seu Filho Jesus Cristo. Pela palavra de Deus e pela cruz. Amém? Também nós temos coisas que são muito divertidas nos nossos dias. Seminários de batalha espiritual, por exemplo. Não é verdade, irmãos? Vamos nos preparar para a guerra. Seminário de batalha espiritual. E a maioria desses irmãos, eles sabem mais nomes de demônios do que de Cristo. É assim que é, irmãos. E não entenderam que a maior batalha que eles têm é contra o seu próprio eu. E esse é o pior inimigo que eles têm. A sua carne, o pecado que está dentro deles. E ficam inventando coisas para distrair as pessoas. E ficam tomando coisas de outras religiões místicas. Como coisas como se descarrego. Um dia eu estava conversando com alguém que, na verdade, estava no meio de uma conversa entre um pai de santo e outra pessoa, e essa pessoa perguntou para o pai de santo assim, e o que tu faz quando alguém faz um trabalho contra ti? Aí o pai de santo diz, isso não é nada, rapaz, é só jogar sal. Só jogar sal grosso. Parece familiar aqui? Isso não. Como nós vemos isso em igrejas ditas evangélicas, irmãos? Corredor do sal, o sal que liberta do não sei o quê. Será que isso veio do Evangelho? Será que se nós sentarmos com esses pregadores que conhecem tudo quanto é coisa de portais, fica uma coisa meio, né, galaxical, né? Vai abrir portais, você vai abrir um portal aqui, fecha outro lá e viaja o mundo inteiro, jogando óleo por tudo, conquistando territórios, porque nós estamos numa batalha espiritual. Então nós vamos ter que ir lá e pegar os demônios e lutar a espada com eles. Mas a Bíblia não diz isso para nós, irmãos. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. E diz que o Senhor preparou uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Então, quando os nossos inimigos estão intentando contra nós, nós estamos descansando em Cristo. E as nossas armas não são ofensivas, mas defensivas, Paulo diz. E Paulo diz que de todas essas armas que está lá em Efésios capítulo 6, só temos a espada, que é a palavra de Deus. Amém? Porque todas as outras são defensivas. O capacete da salvação, a espada do Espírito, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, amém? Defensivas. Nós não estamos pisando e conquistando coisas. Muitos irmãos no dia de hoje estão pisando a cidade, julgando que estão conquistando a cidade para Jesus. Mas o que nós sabemos de Jesus, irmãos? Será que se Jesus fosse o centro, nós andávamos por esses caminhos? Parece que nós estamos brincando como crianças. Como Paulo fala no capítulo 4 de Efésios. Isso não é para ofender irmão nenhum. Mas a Bíblia fala que, para que não sejais mais como meninos, desagitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós estamos sendo levados, uma novidade aqui, olha que método novo aqui, olha que modelo novo de cristianismo aqui. O cristianismo tem 2000 anos, irmãos. Ele é a vereda antiga, na qual nós precisamos pisar. Não é nada, não é novidade. Está escrito há muito tempo. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Essas coisas são invenções humanas. Esses cursos são invenções humanas
para distrair o povo, ou para suprir humanamente a necessidade do povo. Você tem um problema com o seu casamento? Ah, irmão, meu problema é sério com o casamento. Então tem um irmão lá que dá casados. Vamos lá, fazer o curso de casados. Então lá você vai aprender muitas coisas que você não deve falar para sua mulher, a mulher não deve falar para o seu marido. Onde está Cristo nisso, irmãos? Será que isso não é psicologia? E pode resolver por um tempo, porque, bom, eu pensei que eu podia falar qualquer coisa para minha mulher. Agora eu tenho uma regrinha que não, essa aqui eu não posso falar. Quando eu for falar, eu boto a mão na boca. Aí vai melhorar meu relacionamento. Aí, irmãos, eu digo para os irmãos, quem pode com a experiência? Nem Deus pode contra a experiência deles. Que Deus pudesse contra a experiência, irmãos. Porque mesmo que funcionou para alguém e não está na Bíblia, não é de Deus e eu não devo praticar. Mesmo que funcionou para você, não é doutrina para ninguém. A palavra de Deus é a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é o centro. Não caia nessas tolices. Se nos está faltando Cristo, nós escorregamos para essas coisas. Nós escorregamos para cursos de criação de filhos, porque agora o Espírito não é mais suficiente, irmãos. Quando você lê o texto de Efésios, capítulo 5, que vai falar de pais e filhos, marido e mulher, servos e senhores, o ponto-chave está no versículo 18, diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o ponto. Uma vida que tem Cristo no centro, que está cheia do Espírito de Cristo, que é habitada por Cristo, que o Espírito de Cristo habita nele, ela vai ser uma esposa que é submissa ao seu marido. Vai ser um marido que ama a sua esposa. Vão ser filhos que obedecem aos seus pais. Estão avançando na realidade espiritual, não é em curso, irmão. Não faça isso, não faça aquilo. É Cristo mesmo vivendo na pessoa. Amém? Como alavancar o seu negócio à luz da Escritura? Como ser bem-sucedido na Bíblia, na vida, à luz da Escritura? Isso são adulterações da Escritura, irmãos. Amém? O cristão não está preocupado com isso, irmãos. O Senhor é o centro da sua vida, o Senhor supre as suas necessidades. Paulo fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A gente não precisa ficar preocupado com isso. O Senhor vai nos dar o sustento, Ele nos prometeu. Amém? 12 maneiras para você lidar com o seu sofrimento. 12 passos disso, 10 passos daquilo, 5 passos daquilo outro. Oh, irmãos, Cristo é o antídoto para tudo isso, irmãos. Cristo é o antídoto. Nós precisamos ver que esses métodos não nasceram no coração de Deus. Nasceram no coração dos homens, por sua rebelião contra Deus. Eles não querem se submeter a Deus, nem à palavra de Deus. Eu já vi muitos desses métodos nascer de um sonho, ou da pessoa estar elaborando um modelo, e depois ele vai para a Escritura para embasar um modelo que ele elaborou na sua mente carnal. Ou porque apareceu algum anjo para ele e revelou que ele ia fazer assim com a igreja ia explodir. Ou pode ter nascido na psicologia, né? Como tratar relacionamentos? A psicologia responde. Não responde? Mas nós precisamos ser bíblicos, cristocêntricos. Amém?
E terminando, irmãos, essas coisas, elas são contrapostas a Cristo. Agora, existem coisas na nossa vida que também podem ser o centro das nossas vidas, são bíblicas, verdadeiras no propósito de Deus, e mesmo assim têm tomado o lugar de Cristo. Por exemplo, Paulo dá o exemplo no capítulo 20 de Atos assim: em nada considero para mim a vida preciosa. Muitas vezes para nós, Deus se preocupa com a nossa vida. Mas um verdadeiro cristão não está muito preocupado com a sua vida, irmãos. Está preocupado com Cristo. Ele diz como Paulo: em nada considero para mim a vida preciosa. Um verdadeiro cristão também não se preocupa muito com as suas necessidades. Ele trabalha, amém? Honra os seus compromissos, mas o Senhor que o sustenta. E as suas necessidades estão para Deus. E as necessidades não estão adiante de Cristo. São coisas justas, mas não estão adiante. São coisas justas porque o Senhor disse assim que devíamos até orar pelo pão de cada dia. Mas isso não pode ocupar o lugar de Cristo. Amém? Nossa família não pode ocupar o lugar de Cristo. Irmãos que ajudam muitas pessoas nessa área dizem que muitas vezes as pessoas dizem assim: eu vou cuidar da minha família. E ficam só em casa cuidando da sua família. Mas elas não percebem que Cristo não é mais o centro. O centro é a sua família. A família é algo justo, bíblico, está no propósito de Deus, mas não vem à frente de Cristo. E se vem à frente de Cristo, nós ficamos em casa, cuidando da nossa família, falando versículos para a nossa família e perdemos os nossos filhos. Perdemos. Mesmo fazendo isso. Porque, mesmo sendo algo legítimo, não está na frente de Cristo. Amém? Cristo vem primeiro. A igreja, irmãos, também não está na frente de Cristo. Muitos irmãos dizem assim: você conhece a visão da igreja? E eles pregam a igreja, não pregam a Cristo. E um irmão do passado dizia assim, o irmão Stephen Call diz assim: pregue Cristo e você verá a igreja. Pregue a igreja e você verá a confusão. Porque nem a igreja está acima de Cristo. Nem a igreja, sendo realmente algo justo no propósito de Deus, está além de Cristo. Mas também, irmãos, nem a unidade está acima de Cristo. Nós precisamos entender isso. E nem o serviço a Deus está acima de Cristo. Principalmente as pessoas que têm servido a Deus, muitas vezes têm colocado o seu serviço a Deus à frente de Cristo. Mas Cristo é o primeiro. Antes do serviço. Amém? Cristo é um antídoto para tudo isso, irmãos. Que nós possamos permanecer, e isso não é com o fim de ofender ninguém, mas a verdade é que há tempo a igreja moderna se perdeu daquilo que é o foco e o propósito de Deus. E nós mesmos podemos cair nesses erros. Amém? Se nós não queremos cair nesses erros, nós precisamos reconhecer que para Deus o centro é Cristo. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te pedir que haja libertação nas nossas vidas, Senhor, a respeito destas coisas. Que o Teu Filho seja o centro das nossas vidas. Que o Seu Filho ocupe o lugar de preeminência nas nossas vidas. Que Ele seja, Senhor, acima da nossa vida, acima das nossas famílias, acima da igreja, acima da unidade, acima do serviço cristão, acima desses métodos e modelos humanos. Livra-nos de toda artimanha psicológica, pragmática. Livra-nos do misticismo que nos engana e nos ilude. Ajuda-nos a colocar o Teu Filho como centro das nossas vidas e no trono das nossas vidas. Senhor, nós sabemos que tudo irá para o seu lugar quando Cristo estiver entronizado em nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine sobre isso. Nos ajude a exercer esse ministério verdadeiro, não falando sobre nós mesmos, mas sobre o Teu Filho, manifestando aos homens a Tua justiça, a Tua vida, Senhor. Ajuda-nos a testemunhar da verdade, livra-nos das fábulas, livra-nos da idolatria, livra-nos, Senhor, das coisas que são abomináveis a Ti. Livra-nos dos pecados, perdoa-nos dos nossos erros, de como caminhamos como meninos atrás destas coisas por tantos anos, Senhor. Ajuda-nos a ter o Teu Filho como centro de tudo. Que os Teus propósitos em nossas vidas, Senhor, que o Teu supremo propósito de Teu Filho ter a preeminência, de Teu Filho ser aquele em quem todas as coisas convergirão, possa ser verdadeiro em nossas vidas. Que não haja nada que nos impeça de manifestar o Teu Filho aos homens, Senhor, e viver para a Tua glória. Nós Te pedimos isso em nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Amém. Comunhão na palavra.